Há quantas anda o plano diretor? Está sendo bem executado? Como que está essa história? Olha, eu acho que está bastante deturpado nos seus objetivos. Então, vou fazer uma metáfora de futebol, né? Se fosse um jogo, o time de lá tem patrocínio, camisa... É isso. A gente está aqui para testar. A gente foi colocado na Terra para ser testado. Tipo, né? fica quieto, cala a boca, babaca. Não é isso? Quando uma árvore é derrubada, o céu cai. Essa é a sabedoria dos povos originários que todos os outros povos deveriam ter noção. Sem árvore não há vida na face desta terra. Então a gente deveria minimamente cuidar do que é nosso, restaurar o que a gente já degradou e tentar perpetuar a nossa existência por mais tempo, para além dos nossos 70, 80, 90, 100 anos de vida e deixar uma vida melhor para os que hão de vir. Olá pessoal, tudo bem? Ó, isso aqui é uma entrevista, uma conversa que começou a ser arquitetada no pleito das eleições municipais do ano passado. Então, obrigado pelo seu tempo. Estou aqui com o vereador Nabil Bondouk, certo? Que tem uma agenda pró-São Paulo, pró-Verde, e eu estou muito curioso para fazer umas perguntas e muito interessado nas respostas, obviamente. E a gente está no Parque da Água Branca, que é um ícone de São Paulo, é um dos redutos verdes tombados pelo patrimônio e que você vai conhecer nesse episódio com as imagens lindas e com perguntas e respostas aqui do vereador, porque eu tenho interesse absoluto numa cidade mais verde. Você também, né? Com certeza, São Paulo precisa ter esse equilíbrio, né? Já é uma cidade muito construída e ela precisa das áreas verdes também. Muito bem. Então acompanhe com a gente esse episódio, porque ele já começa especial com uma pessoa especial. Muito bem, senhores telespecs. Nabil não é só vereador, tem uma vida pregressa, urbanista, foi relator do plano diretor da cidade de São Paulo, certo? E eu já te pergunto aqui uma coisa que eu sempre fui muito ligado ao plano diretor, quando eu trabalhava no Play Center, Sei. lá na Barra Funda, a gente acompanhava bastante o plano diretor, inclusive por conta, né, do parque em si. E há quantas anda o plano diretor? Está sendo bem executado? Como que está essa história? Olha, eu acho que está bastante deturpado nos seus objetivos. Tá. Né? Ele foi aprovado em 2014, né? A última versão, agora teve uma revisão em 2023, né? Em 2014 tinha grandes expectativas, né? Inclusive em relação à questão dos parques, das áreas verdes, porque nós prevíamos 168 novos parques na cidade de São Paulo. Né? Eles estão, inclusive, listados no plano diretor. E o que é mais importante, a gente transformou essas áreas que são parques em ZEPANs, que são Zonas Especiais de Proteção Ambiental. E com isso se reduziu para 0,1 o coeficiente de aproveitamento, ou seja, né, praticamente se tirou a capacidade de construção nessas áreas. Muitas dessas áreas são privadas. Então isso tem o objetivo de preservar aquela área enquanto o parque não fosse implantado e poder facilitar a desapropriação dele depois para ser transformados em parques. Muito bem. E uma série de outras coisas importantes, né? Por exemplo, a ideia de você ter mais adensamento populacional junto aos corredores de transporte coletivo, né? Excluindo, claro, dos corredores de transporte coletivo as zonas de proteção ambiental, cultural, social, né? Por exemplo, aqui nós temos na frente de um corredor de transporte coletivo, né? Que é o Matarazzo. Avenida Matarazzo e também o próprio metrô. Metrô, né? Sim. Mas, obviamente, o parque está fora disso. Agora, fora dessas áreas preservadas, que têm que ser protegidas, você tem um adensamento populacional. Para quê? Para as pessoas morarem perto do transporte coletivo, né? Você evitar a expansão horizontal da cidade, estimular o uso
né, que eu chamaria do transporte sustentável, que é o transporte coletivo, preferencialmente, que nós vamos chegar lá, elétrico, né? E também a mobilidade ativa, né? Bicicleta, pedestre, de modo que as pessoas pudessem, né, deixar seus carros em casa ou não ter carro. Porque a ideia, inclusive, era reduzir a quantidade de garagens desses. Então, o que aconteceu? Muita coisa que foi pensada no plano diretor não foi colocada em prática. Né? Por exemplo, uma lentidão muito grande na implantação dos parques. Desse plano que tinha de 100 e tantos, quantos foram implementados? Olha, que foram implementados até 2023, quando foi feita a revisão, era uma coisa em torno de 10, 12 parques. Só isso. Agora, assim, o ano passado, o prefeito fez uma grande desapropriação de áreas para parques, mas principalmente parques fora da cidade, que são importantes também, porque fazem parte do cinturão verde da cidade. Mas nós vimos muitas áreas que poderiam ser parques dentro da cidade, algumas delas foram ocupadas, o que, aliás, é um problema sério, que são áreas públicas livres, que acabam virando favelas, comunidades, por falta de política habitacional. Então, quando a gente pensou adensar perto do transporte coletivo, dar um incentivo para a produção de habitação de interesse social, né? E, por exemplo, então nós temos hoje vamos dizer assim, áreas que são privadas, verdes, que estão sendo destruídas, né? Por exemplo, tem uma briga grande agora do Bosque dos Salesianos. Tá. A gente mora perto, 2 né? quarteirões de lá. 2 quarteirões. Então, o Bosque dos Salesianos é uma área verde, que era dos salesianos, e tem a escola dos salesianos. Então, veja como o nosso processo está invertido, e aí eu acho que o poder público tem que ser mais proativo em relação a isso. Os salesianos desmembraram a área do colégio da área verde e venderam a área verde para uma incorporadora fazer prédio, certo? Quer dizer, o que seria o mais correto numa perspectiva sustentável? Ela vender a área da escola, certo? Vai fazer prédio vertical, manter a escola na parte de baixo desse prédio, portanto ela continuaria tendo a escola ali, que a ideia, inclusive, né, do plano diretor era você ter os térreos ocupados, a chamada fachada ativa, que você dá um uso para o térreo do edifício, e em cima você teria o prédio e você preservava a área verde. Essa área verde poderia eventualmente ser doada para a prefeitura ou mesmo ser mantida, mas pelo menos ela cumpre sua função ambiental. Bom, pessoal, eu estou aqui com a Silvia e vocês viram aí nas conversas com o Nabil de que muitas iniciativas foram feitas ou tentativas de iniciativas foram feitas no entorno de São Paulo, né? Muitas fracassadas e as que deram certo até agora, desapropriações, como o Nabil mesmo colocou, no entorno de São Paulo. O que a gente precisa, Silvia, não sei se você concorda comigo, é no centro, no meio de São Paulo. Concordo plenamente. Concordo, porque acho que hoje em dia tem se falado muito das ilhas de calor, né? Que as cidades elas são todas pavimentadas, não tem área de drenagem de água, que acaba correndo água para a parte de baixo, que é um problema que a gente vai ter aqui invariavelmente, porque eles estão pavimentando, né? Eles tiraram toda uma cobertura vegetal, não só de árvore, mas de gramíneas. Isso vai impermeabilizar o solo, essa construção que eles vão fazer aqui, né? O oásis particular, como eles estão anunciando, né? Então eles tiraram um bosque maravilhoso para fazer um oásis particular, provavelmente impermeável, essa água vai escorrer, a gente vai ter um calor aqui muito maior do que se tem. Isso aqui era um bosque com 118 árvores, era uma massa, aquele massivo arbóreo, que assim, você não encontra fácil em São Paulo. Não encontra fácil. Então, esse é um tema quente que eu quis trazer para vocês, porque São Paulo está meio que vibrando contra o que está acontecendo aqui, que é onde já foi, porque aqui é um vazio era tudo agora. Coberto, isso era tudo coberto de árvore. O Bosque dos Salesianos. Aqueles prédios ali a gente não enxergava. Não enxergava. Não enxergava. Então foram 118 árvores de grande porte no chão. Pro chão. No chão, em um dia e meio. Em um dia e meio veio tudo abaixo. A gente tem as filmagens, tem tudo lá no Instagram também, quem quiser ver. Aquelas árvores que aliás, a gente vê quem no quiser fundo, suportar o projeto, claro que seguir, multiplicar, né? A gente tem boas vozes aí, até
o ex-jogador Raí, né, postou, tem outras personalidades se juntando. O link está aqui embaixo, @o Instagram, sigam, ajudem, divulguem, porque não pode ficar tão barato assim para a Tegra e para a prefeitura que autorizou uma coisa que foi horrenda. Eu moro, né, eu e o Paulo moramos na região, Silvia, você sabe disso. O que tem de saruê morrendo, o que tem de... Eu filmei o um distrato. morto. Atravessando a rua, tinha um saruê morto. Em frente aos salesianos. Quer prova maior do que essa? Então assim, o descuido com a fauna, época de nidificação, né? Primavera, os biólogos vieram aí, eles disseram que na primavera não se faz esse tipo de violência, não se faz esse tipo de corte, de poda, de nada. Porque é na primavera que os passarinhos se reproduzem, né? E não teve esse cuidado, agora tem uma clareira aqui, e isso ilustra em tempo real o que esse episódio já estava costurando com o Nabil e que a Silvia traz, né, como uma das ativistas, né? Você está à frente do movimento. Com alma, cabeça e coração, com tudo que tem direito. Tudo empenhado. Os moradores estão sofridos, a gente sofre todo dia. É uma violência. E o barulho, o jeito que eles tratam a terra, né? Você pegar uma terra que ela tinha uma diversidade de vidas embaixo dela, não só nas árvores, no aéreo com os pássaros, mas embaixo do solo, você tem uma diversidade absurda. De repente você vê aquele solo riquíssimo virando fundação, com aquele batistaca, aquele barulho horrendo. Horrendo. É uma dor, assim, a gente está completamente destroçado com isso. Não pela gente, mas assim, pelo que foi destruído como vida. Isso é vida. Quem está contra isso é a favor da morte. Não tem outro lado. Não tem outro lado. E não tem sustentação, né? Os povos originários já diziam, né? Quando se derruba uma árvore, se derruba o céu. Sim. Porque, para quem não está tão acostumado com a ideia de que a evapotranspiração, a Amazônia, a própria Mata Atlântica, essa evapotranspiração é que faz com que existam os rios de chuva, né? Os rios aéreos, né, que a gente fala. Então, fora assim, é claro, obviamente, aqui é uma ilha de calor que não é bem-vinda, a gente não precisa. E eu estava lá no começo do projeto do Parque Augusta, quando eu morava na rua Marquês de Paranaguá, em que eu ouvia de pessoas, não, isso nunca vai dar certo, o poder público é mais forte, as incorporadoras são mais fortes, aqui no caso é a Tegra, então pensem bem sobre a Tegra. Empresa canadense que sai do Canadá para devastar o que a gente tem aqui no Brasil, né? Isso também eu acho que é bom a gente registrar. E é uma coisa que não... E tem um outro dado que eu acho super importante, isso foi uma pesquisa que fizeram na USP, até o Carlos Nobre que trouxe isso, eu não me lembro qual foi o pesquisador, mas que em São Paulo, na cidade de São Paulo, você tem uma expectativa de vida média de menos entre 2 a 4 anos a menos em função da poluição. Emissão de gás carbônico na atmosfera, queima de combustíveis fósseis, né? Enfim, isso tudo que a gente já está acostumado. E aí... Em São Paulo isso. Em São Paulo. Comparado com o resto do país. E em São Paulo que eles estão fazendo esse tipo de coisa? E assim, gente, não é uma questão de... Tem dois aspectos. Uma é o que a prefeitura diz, que não, tinham árvores exóticas. E daí? Porque a árvore exótica é enorme, você vai passar a faca, a motosserra... A árvore exótica, ela filtra o ar da mesma forma do que uma nativa. Quando a gente você diz... tem uma alteração na fauna, na fauna. Das exóticas, mas a exótica ela está ali protegendo e formando aquela massa, né? Aquele massivo. Exato. E tem outra, claro, vai plantar uma árvore nova, pense em nativa, óbvio, né? Não vamos falar, sai plantando exótica. Mas já que está plantado, já que é uma árvore de 50, 70 anos... Centenária mesmo, centenárias, não vai pôr no chão, né? Assim, que é uma das justificativas pobres que a prefeitura deu é de que eram exóticas, então põe pro chão. Não. E como que as pessoas podem ajudar o movimento? Assim, como que uma população, seja não só São Paulo, mas outras capitais, né? O Jardim Onírico, graças a Deus, chega no mundo inteiro, sobretudo no Brasil, obviamente. Como que a população pode se mobilizar para além do momento do voto? Então, escolham os vereadores corretos. Porque são eles que estão fazendo a legislação que está permitindo esse tipo de ação, né? Exatamente. Isso a gente não pode esquecer. Exato. E se a população não está em cima da Câmara, eles fazem o que eles querem. E aí depois eles flexibilizam e fica fácil fazer esse tipo de coisa. Porque você pega uma prefeitura que não tem responsabilidade sobre o meio ambiente, nem interesse nisso, né? Porque você vê o secretário do Verde do Meio Ambiente autorizando o corte de árvores em função de um termo de compensação ambiental que
vai começar a ser plantado quando a obra já estiver entregue. Mudinhas pequenininhas que não têm o menor peso assim, nessa emergência que a gente está vivendo, é inadmissível. Isso era uma coisa, né? Porque, não sei se vocês conhecem o termo DAP, né? Que é diâmetro à altura do peito. Né? Uma árvore deste tamanho, não tem nem DAP, porque nem chega na altura do peito. Mas se tiver um DAP 10, 12, que já é que vai começar a criar uma copa um pouco mais rápido, poxa, deveria ser o mínimo. Ah, mas é uma árvore cara. É cara, claro, porque ela já tem, sei lá, 10 anos de vida, 8, 10 anos. Então, não dá para pensar em compensação com árvores desse tamanho quando você derrubou uma centenária de 30 metros de altura. É um absurdo isso. E a gente está vivendo uma emergência, a gente não está podendo esperar 10 anos. A gente não está podendo esperar mais nada. Se fosse 10, estava ótimo. Se fosse 10, estava ótimo. É exatamente isso. A gente não está podendo esperar nem 10. Quanto mais o que vai levar para uma árvore dessa. Existe uma forma mais geral, que se todo mundo pudesse participar de alguma associação de bairro, porque é aquela frase, né, que está muito em voga ultimamente, pense globalmente e haja localmente. Então, assim, se cada um pudesse olhar para o seu lugar, para o seu bairro, para o seu espaço, para o seu chão, é o seu chão onde você vive, onde você mora, onde você se relaciona, faça isso, crie associações, se já existe, participe. Eu acho que esse, num aspecto maior, eu acho que essa é uma forma de contribuir não só para si, para a sua comunidade, mas para o planeta como um todo. E quem quiser participar desse movimento específico, seguir a gente no Instagram, @salveobosque, participar de manifestação que a gente eventualmente venha fazer. Enfim, se quiser provocar perfis que estão contra esse tipo de ação de bairro, de replantio de árvore, de preocupação com a fauna, também eu acho que é sempre muito válido pelas redes. Pressionar vereadores para que eles façam a parte deles de acordo com o interesse da comunidade, não é interesse de quem vai estar pagando ali para poder levar, como estão fazendo com os parques, né, nessa iniciativa de concessão de parques, Água Branca, Vila Lobo. Não, vamos pressionar os vereadores no sentido do nosso interesse, no interesse do coletivo. Uma outra forma também de ajudar o movimento é assinar o abaixo-assinado, que a gente está promovendo para transformar isso daqui num parque, né? É isso. O bosque não existe mais, mas a gente quer que venha futuramente um parque que atenda a comunidade. Cheio de prédios, gente, não precisa de mais um. Então, tá aqui o link, tá aqui na tela, tá na descrição desse episódio. Assine o abaixo-assinado, porque é um movimento que ajuda, né, a mobilizar e a criar consciência sobre um projeto como esse. Muito bom, muito obrigado. Que essa raiva movimente, que essa... Raiva, dor, choro, angústia. Uma semana de choro, foi uma semana de choro. Meu, especificamente, cada árvore que caía era como se estivesse derrubando alguém da minha família. O sentimento era esse, de impotência. Eu ia pra janela e berrava, né? Porque eu não tinha o que fazer. Botava pra fora berrando. Teve uma hora que eu falei, gente, eu vou infartar, preciso me controlar. É muita dor saber que está acabando com a vida. Né? Mas ainda bem que a gente tem cidadãs como você, como Isabela, como tantos... E todos os moradores aqui de volta que são super aguerridos, são super parceiros, companheiros, e a gente vai descobrindo amizades, afinidades, é muito bacana, tudo isso é muito bacana. Obrigado e conte conosco. Voz de quem não tem como falar, que são os bichos, as plantas, né? Todo o solo rico que está embaixo da terra, que é muito fértil. Eles começam a falar, a gente que não ouve, a gente é burro e não ouve, e a gente começa a sofrer porque eles são bem mais evoluídos que a gente que é meio burrinho, então é isso. A gente está aqui para testar, a gente foi colocado na terra para ser testado. Tipo, né? fica quieto, cala a boca, babaca, não é isso? Obrigadíssimo, de verdade, obrigado. Isso eu que agradeço. Mas nesse sentido, né, o que o senhor está me falando aqui, vereador, é que o poder público muitas vezes não cumpre com as metas, ou em outros momentos atrapalha com que o processo aconteça. E eu, como um cidadão guerrilheiro urbano do Verde, o que eu poderia fazer, e as pessoas que estão nos assistindo, até em outras cidades que não são de São Paulo, mas tem um problema, né, você vai para o interior de São Paulo, Paula de Penápolis, é uma aridez aquilo, né, e puxa vida, você só vê concreto e casa, nem tem muito prédio, né? Tem poucos prédios. O que a população, vamos falar aqui de São Paulo, poderia fazer para além de protestar e fazer o grande cinturão em volta do Salesiano, em outros lugares, para a gente conseguir adotar a nossa praça da nossa rua, que tem lá, inclusive faço um protesto aqui público, já fiz isso no Instagram,
contra a Vex, que é uma marca aí que Com certeza. está plantando ficus elástica, uma planta exótica invasora, enorme e que não cabe numa praça que vai passar ônibus do E lado. ainda põe uma placa desse tamanho. É muito só 3 letras, é ficou cafona, enorme, né? cafona, muito cafona. Então o que a população pode fazer? Olha, veja, aqui mesmo no Parque da Água Branca, agora eu estava participando de uma reunião do Conselho Consultivo do Parque. As pessoas estão lá, então nós temos hoje, né, todos os parques municipais, por uma lei, inclusive, que eu sou coautor, tem um conselho gestor. Então, o conselho gestor é um conselho de cidadãos eleitos, aliás, a eleição foi agora em junho, começo de junho. As pessoas elegem seus representantes para serem gestores do parque. Então, é uma maneira das pessoas participarem do processo de gestão. Infelizmente, essa lei foi alterada na gestão do Dória, que retirou o poder deliberativo desse conselho. Então, ele tem várias funções, ele pode ter um papel importante, mas antes ele era, e exatamente na época, prefeito Dória retirou esse papel consultivo porque ele queria fazer a concessão dos parques para o setor privado. Então, essa é uma das questões que as pessoas podem fazer. Tem uma outra lei minha que chama Gestão Participativa de Praças, que é exatamente o que você está falando. Que a ideia é você ter uma espécie de articulação dos cidadãos para cuidar das praças. E voltando a falar da questão da prefeitura. A prefeitura, eu aprovei essa lei em 2016, quando eu fui vereador, em 2017 eu não fui mais vereador, e a prefeitura não regulamentou até hoje essa lei. Né? Que é o que é isso? É você ter pessoas da sociedade cuidando das praças e assim como nós temos o Conselho Gestor dos parques. Então isso é uma coisa que são situações proativas. Né? Nós temos algumas iniciativas interessantes de cidadãos em algumas praças. Eu vou citar aqui, que até acho que seria interessante se você um dia fazer uma matéria, com o pessoal que está no Parque Joia. Não sei se você já esteve lá. Não tive. O Parque Joia, que fica ali na região do Butantã, né? E eles estão ali fazendo uma agrofloresta, né? Numa área pública que está prevista como parque no plano diretor, né? Mas, inclusive, eles estão agora num movimento porque a prefeitura, a Secretaria de Saúde quer instalar lá uma UBS naquela área e tirar ela da categoria de parques. Então, mas eles estão lá trabalhando concretamente, plantando, fazendo... Então, o que autorizou eles, né? É vontade própria? Nesse caso, insubordinação? Nesse caso, por enquanto, é vontade própria, mas eles estão muito dentro daquilo que a gente chamou, né, da gestão participativa de praça. No fundo, eles estão cuidando da praça, cuidando daquele espaço e tem outras iniciativas interessantes nesse sentido. Bom, Cláudia, você é figurinha carimbada neste canal Jardim Onírico e eu não poderia deixar neste episódio, que a gente está falando de políticas públicas, da mobilização popular, e ainda num lugar tão emblemático em São Paulo quanto a Horta das Corujas, que merece um episódio só para ele. Então aqui vocês vão ficar só com um gostinho de algumas imagens e a bela imagem de Cláudia Visoni. Vocês não viram os episódios dela neste canal, da Casa Esponja, está aqui embaixo. Nesses movimentos descoordenados com o que o planeta precisa, o que você tem visto? Você é metido em várias frentes, né? Você é uma ativista. O que você sente que está acontecendo? É uma contramão, né? O que está rolando? Então, vou fazer uma metáfora de futebol, né? Se fosse um jogo, o time de lá tem patrocínio, camisa, massagista, dorme no hotel 5 estrelas. Eu estou falando do time de lá, as pessoas que estão lucrando com a diminuição do verde na cidade de São Paulo e na maioria das cidades do Brasil, né?
E o time de cá tem 2 jogadores muito animados, muito aguerridos, de chinelo, né, ali. E é os 2 talentosos, os caras são bons, eles têm raça, ou as minas, né, são incríveis, mas há uma discrepância muito grande, né? E então, assim, eu tenho acompanhado vários movimentos, procuro ajudar a divulgar. Quando é possível, eu vou nas manifestações. Agora, o lado de lá, a pessoa, assim, eu passo o dia recebendo gente, estão derrubando uma árvore aqui na frente porque vão construir um prédio, não sei o que lá, isso é proibido. Eu falo, olha, já vamos economizar uns passos. As construtoras conseguem agir super nas 4 linhas do livro de regras do futebol, né? Ela já faz, quando você vê a coisa com cara de que vai, ou você ouve a motosserra, ou aparece aquele termo de compensação ambiental, TCA, isso aí já foi decidido 4, 5 anos atrás. Elas têm uma máquina de conseguir autorizações, né? Esses termos de ajuste de conduta, né? TAC, quando você faz tudo errado, você ganha um TAC, mas em geral elas trabalham com termos de compensação ambiental, os TCAs, já estão lá decididos. Meu sonho é visitar alguma dessas compensações, porque falta transparência, além de tudo falta transparência, né? E o que eu ando percebendo aí ao longo desses anos é que essa compensação ambiental, na verdade, é um número que entra numa lista lá na Secretaria do Verde, não vai compensar nada. E às vezes é um monte de muda plantada numa alça de marginal, que não tem rega, que não tem manutenção. Não tem cuidado, não tem a maioria preservação. das mudas morre, o que é muito prático para quem precisa desovar a compensação, porque você vai lá e planta de novo, já compensou. Aí E você qual seria, vai lá. pegando esse gancho, qual seria a dificuldade na legislação, por exemplo, de obrigar que construtoras que são ricas, né, Tegra, Cirela e tantas outras, que quando vão compensar ou vão fazer um plantio de uma área, exija-se um DAP 8, 10, 12, 15, né, que é o diâmetro da altura do peito. Por que a gente aceita que sejam mudicas de nada, sendo que poderia ter uma árvore já com pelo menos uns 4 metros de altura? Então, o buraco é super mais embaixo. Primeiro que nada compensa, nada compensa. Você pega uma árvore que está lá há 80 anos, nem que você fale, eu vou plantar 1000 mudas, né? Vamos trazer isso para a família das pessoas. É tipo, olha, a gente vai matar a sua avó, mas tem aí 15 crianças no orfanato que a gente vai trazer para a família. Assim, sabe, a gente precisa de novas árvores na cidade, de mais áreas verdes, mas o conceito da compensação já está todo errado. A gente teria que começar pensando em redução de danos. A gente tem eliminação de árvores por motivos torpes ou por motivos, como é que se diz? Fúteis, né? Por exemplo, o arquiteto, ele fez um projeto lá, um edifício de vidro, metal. Ele não quer uma árvore na frente porque ele precisa tirar a foto do projeto dele. Ganhar prêmio. Precisa ganhar prêmio. E aí, então você pode perceber que na frente desses grandes edifícios se trocam as árvores que têm copa por palmeirinha. Né? Porque é isso. Tem os comerciantes que não querem que a fachada seja escondida. Então tem todo um processo que precisaria ser conversado caso a caso e entender que algumas razões, é claro que isso não está escrito no laudo, né? Se arranja um laudo lá que a árvore está atrapalhando. Aí tem a questão dos fios elétricos, né? No ano passado, um monte de gente bateu no peito e falou assim, agora nós vamos enterrar os fios de São Paulo, não sei o que lá. Passou-se um ano, né? Isso foi em outubro de 2024, São Paulo teve um apagão muito sério, né? Teve lugares que ficaram com uma semana sem energia elétrica. Eu pergunto a você, Alan, de lá para cá, quantos quilômetros de fio foram enterrados nessa cidade? Quilômetro eu acho um pouco otimista. Se a gente pudesse falar em metros, talvez eu fosse para centímetros. Nenhum? Que eu saiba, não. E se estivessem fazendo isso, talvez estariam propagandeando, né? Talvez estariam propagandeando.
assim, todo o meu apoio mesmo. Tem vitórias importantes, por exemplo, a Cena Madureira, né, uma vitória desses movimentos. Eu tenho acompanhado vários, vocês falaram que vinham aqui e eu pus no meu cinto de utilidades uma colinha. E ela tá a caráter de quem é jardineira urbana da Horta das Corujas e vem aqui com frequência. O que eu lembrei de cabeça dos últimos meses ou anos, né, de movimentos de pessoas que se unem aí para tentar barrar retrocessos. Então tem Salve o Bosque, né, do Alto da Lapa, essa perda horrível do Bosque dos Salesianos, o Bosque das Perdizes, Quadrilátero Vilas do Sol em Pinheiros, as árvores do Instituto Butantan, a Chácara São Francisco ali, do Golf Clube. do Golf Clube. Nova Raposo não, Cena Madureira, que tivemos uma vitória, Praça da Nascente, que está ali pelejando há uma década, Parque Jurubatuba, lá no fim da Marginal, uma galera que eu conheço que planta na Guarapiranga, acho que é SOS Guarapiranga, um clube privado, outro dia me ligam, um clube privado, tá uma treta aí, um clube de elite, porque querem destruir um bosque. Eu falei, cara, clube é de vocês, dos sócios. Eu não tenho como ajudar vocês. E tenho conversado com algumas pessoas, tá uma treta nesse clube. Aí tem os parques, né? Da Água Branca, Vila Lobos, Ibirapuera, onde está sendo super construído e os conselheiros estão tentando barrar. As árvores de São Mateus lá, 10 mil árvores, se eu não me engano, para construir um incinerador, né? E é isso que eu lembrei, assim. Perfeito. Legal, obrigado pela colinha. E agora tem uma no Butantã, né? Tem um empreendimento da Tenda no Butantã, que vão derrubar 384 árvores para compensar com menos de 200 que só vão começar a ser plantadas após o término do empreendimento. E plantadas onde? Esta foi a bela voz de Paulo. Muito bem. E plantadas aonde? Esse é outro ponto. Pegando a sua lista e já agradecendo a sua participação hiper especial neste episódio, neste canal, você sente então que está havendo uma mobilização maior, vamos dizer, da população, né, da galera que está ficando mais consciente? Ou você acha que são os mesmos suspeitos de sempre? Tem muito dos mesmos suspeitos de sempre. Você pode observar que nessa lista tem uma concentração muito grande nos bairros de classe média alta, né? A situação do verde nas periferias é muito pior, só que aí a gente entra num assunto pirâmide de Maslow, né? Em regiões onde as pessoas estão desesperadas para ter onde morar, onde o problema é a segurança alimentar. Não está sobrando, assim, não está sobrando nem árvore, não tem nem o que proteger, porque são áreas que vão sendo ocupadas sem planejamento. Também acontece muito populismo habitacional. Vamos dar o exemplo do Parque dos Búfalos, né, que foi destruído para colocar um conjunto habitacional em cima. E isso tudo está interligado com as políticas de moradia, com o plano diretor. O plano diretor de 2014, ele veio com uma concepção da cidade compacta, que agora nós vamos fazer a cidade compacta, agora a gente vai gerar moradia para a população de baixa renda no centro, então vamos aumentar o potencial construtivo. Não foi o que aconteceu, né? Esse pessoal do time de futebol de lá, que tem pelotões de advogados, não sei o que, eles deram um jeito, e tem matérias por aí na imprensa denunciando isso, eles deram um jeito de transformar estúdio loft chique nos Jardins em moradia social. Quando o metro quadrado, não sei quantos mil que custa, caríssimo, mas tem lá numa letra fininha do contrato, e inclusive a gente está financiando com os nossos impostos, né? Então a gente está ganhando uma cidade oca, super construída. Uma vez eu estava conversando, faz bem tempo isso, antes de todos esses movimentos, em algum desses debates com um cara que era de construtora, né? E era aquela conversa da parede verde, do não sei o quê. Eu falei, olha, o principal é o solo, é árvore no chão. Aí ele falou, não, mas aí a gente perde dinheiro.
né? Aí ele estava advogando o direito adquirido de usar os metros que ainda restam na cidade, já que todo mundo já lucrou. Falou, pô, mas chega na minha vez que eu comprei um terreno, eu não vou poder desmatar? Não, eu quero desmatar também. Então ficamos assim na conversa. E eu achei legal ele falar, porque temos aqui um relato de quem está olhando do outro ponto de vista. Confesso, né? Confesso, réu confesso. Eu confesso, assim, uma árvore está ocupando não sei quantos metros, cara, esses não sei quantos metros em algumas áreas da cidade não sei quantos milhões. Participação mais do que especial de Cláudia Visoni aqui, da Horta das Corujas, que é um equipamento público, mas de iniciativa privada, obviamente. Isso aqui merece o episódio, que não é hoje. É uma capuchinha linda ali, que eu tô querendo muito comer. Maravilhosa. Aqui, ó. Tintim. Tintim. A São Paulo mais verde, a população e mais florida, com o solo mais infiltrado de água, lençóis freáticos protegidos ou, vamos dizer, reguarnecidos. Muito obrigado, Tintim. Eu que agradeço. Oi, pessoal do Jardim Onírico. Muito bom, Nabil. E qual que é a tua memória, vamos dizer, de infância junto ao verde, ao meio ambiente, ou a plantas, a jardins oníricos da vida? Olha, eu acho que duas memórias importantes, né? Primeiro, que é até mais forte, porque era mais cotidiana, o Parque Trianon. Trianon, Porque claro. Eu, até os 8 anos, 9 anos, eu morei na Rua Augusta. Na Rua Augusta, Na tá. Rua Augusta, ali perto da Alameda Jaú. Tá. Né? Entre a Alameda Jaú e a Alameda Itu. Aham. Eu me lembro muito bem de ir caminhando. De carrinho, eu acho que eu já vi foto minha de carrinho. No carrinho. Ali, aham, mas eu lembro de eu andando em direção ao Trianon. Trianon, aham. né? Ali pela Alameda Santos. Para quem não sabe, aliás, isso é um gancho interessante. Para quem não sabe, o Parque Trianon é um dos últimos redutos bastante urbanos da Mata Atlântica, né? Que infelizmente está bastante ocupado aí com exóticas invasoras, assim, tem uma falta de administração consciente ali, né? Mas enfim, isso é um outro... Isso é um problema que não é só de lá, é muitos lugares. Muitos lugares. O papo tá bom, mas esse episódio já está chegando no fim. E antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Qual é o teu sonho, né, mais onírico para a cidade de São Paulo? É uma cidade que a gente não tenha mais os carros individuais, ou tenha carros só para situações excepcionais, ou seja, pessoas que são deficientes, que não podem, né, se locomover, para carga que você vai carregar, todos os veículos todos que não imitam CO2, que a gente possa ter uma ampliação muito grande das áreas verdes na cidade, né, que a gente possa ter áreas verdes, áreas livres, né, mas que ao mesmo tempo a gente possa garantir moradia digna para todos, né, e que a gente possa ter muita vivência nos espaços públicos e coletivos, vivências culturais, vivências de sociabilidade, de recreação, convívio entre as gerações, né, que eu acho que é uma coisa importante. Né? Importante. E então, quando a gente está aqui, por exemplo, nesse lugar aqui, né, nesse parque, né, é um lugar com essas características, né? Quer dizer, isso aqui tinha que ser o espaço livre de muita gente que volta e uma cidade menos desigual, né? Que todo mundo tenha direito ao básico, né? E que ninguém seja ostentatório. Tudo bem. Que ninguém ostente. E que vença o verde, que vença o meio ambiente, que vença o bom senso, certo? Queria agradecê-lo pelo seu tempo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito agradável a nossa conversa. Muito obrigado, vereador. Tá bom, obrigado. E boa sorte aí nesse termo também. Obrigado. Até a próxima. Tchau.